Boa noite a todos. Bom, hoje, como a Simone já disse, nossa palestra está baseada no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso nos itens 6, 7 e 10, que compreendem ao tema Não acrediteis em todos os espíritos e a instrução dos espíritos, os falsos profetas da erraticidade. Como vemos, logo no primeiro slide, um lobo vestido de pele de cordeiro. Aqui ele simboliza os falsos profetas, aqueles que pregam com palavras muito bonitas, porém, se a gente for analisar o fundamento, analisar o teor daquilo que está sendo pregado, a gente percebe que não é tão profundo assim. Tá? Bem, começamos com uma advertência de João. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João já disse isso na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Ele alertava, mais de 2000 anos atrás, ele alertava, são muitos os falsos profetas. E os falsos profetas, eles conseguem a atenção das pessoas, tudo bem que não por muito tempo, pelo menos aquelas pessoas que se preocupam em investigar suas palavras, seus ensinamentos. Bem, aqui temos que prestar muita atenção, porque há muitos espíritos zombeteiros que fazem uso de fenômenos para chamar a atenção e se intitulam como espíritos de escol. Sim, eles dão cada nome que a gente respeita, que nós respeitamos quando escutamos. Afinal de contas, se vem uma mensagem de Emmanuel, nós não vamos respeitar? Se um espírito se diz ser Maria de Nazaré, nós não vamos respeitar? Quando se diz Jesus, sim, há espíritos zombeteiros que usam os nomes de espíritos mais elevados, das mais altas hostes, e para chamar a atenção, para rebanhar fiéis que estão mais interessados nos fenômenos do que nos ensinamentos em si. Eles se aproveitam das pessoas que esperam milagres e prodígios do Espiritismo. E o Espiritismo não é isso. Há muito tempo atrás, sim, foram necessários vários prodígios ou várias manifestações para que se chamasse a atenção para o mundo espiritual, que existia algo além desta vida, que existia vida após a vida. Só que hoje nós temos tantos ensinamentos deixados pelo Cristo no próprio Evangelho, na Bíblia. Então já é muito claro para nós. Jesus disse que o espírito é imortal e é eterno. Então, sabemos que existe algo além desta encarnação, além dessa vida que vivemos hoje. Mas o que? Através do estudo nós vamos aprendendo. Sim. Bom, a ciência, como a física, a química, a astronomia e a geologia, por exemplo, dentre outras, vamos dizer, ciências, sim, revelou as leis do mundo material. O Espiritismo revela outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo material com o mundo espiritual, todas pertencentes à natureza, todas, tanto as leis do mundo material quanto as do mundo espiritual. A partir daí,
Os milagres, os fenômenos incompreendidos até então, são perfeitamente explicáveis. Não existe mais o domínio do maravilhoso. Mas como assim explicar um milagre? Tomemos este copo d'água da imagem sendo fluidificado ou sendo abençoado, como preferirem. Este copo d'água é um copo de água comum, água potável. Porém, nós sabemos que através do magnetismo, nosso magnetismo humano, aliado, claro, à intervenção espiritual de espíritos de luz que trabalham na seara de Jesus, eles modificam as moléculas da água para que esta água promova a harmonia entre as células. E assim o nosso corpo físico se harmonize da mesma forma que o nosso espírito se harmoniza quando estamos na sala de passe, tomando um passe magnético espiritual. Nós saímos de lá muito mais calmos do que quando entramos, muito mais tranquilos, muito mais harmonizados do que quando chegamos aqui. E a água complementa a água fluidificada e opera-se verdadeiras curas, milagres perfeitamente explicáveis. Então, Jesus transformou água em vinho. Jesus sabe muito bem, né, como manipular todos os elementos. Tá? E é através dessa manipulação dos elementos, que não é qualquer pessoa que faz. Tá? Para isso precisa ter, além de muito estudo, ter um patamar evolutivo mais alto, né? E ele manipula, como os espíritos de sua seara também manipulam os elementos, para que nos auxiliem, como a água servindo de remédio, como por exemplo a água servindo de remédio, certo? Então, não existe mais essa questão do maravilhoso. Existe sim ciência e espiritualidade unidos para que nos curem tanto o corpo físico quanto a alma, o espírito. A verdade é como o sol, dissipa os mais espessos nevoeiros. Os fenômenos por si mesmo nada provam. Fenômeno qualquer um opera, desde que tenha magnetismo para isso. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir, conforme a gente acabou de falar. É necessário estar num patamar evolutivo um pouco mais elevado. A ciência espírita, porque o espiritismo também é ciência, a ciência espírita, pesquisando a causa de alguns fenômenos, levanta o véu sobre muitos mistérios. Então, tudo se esclarece. Por isso é a doutrina consoladora. Ela nos explica tanta coisa, nos traz consolo, nos traz conforto, porque assim começamos a compreender como as coisas funcionam. E a partir do momento que a gente compreende, a gente deixa de temer. A gente tem medo do desconhecido. A partir do momento que a gente compreende, conhece determinada coisa, a gente deixa de temer. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para, através da máscara que usam, tornar aceitáveis suas ideias, muitas vezes estranhas e absurdas. Muitas vezes se apresentam como Cristo, como aqui está,
como Maria, mãe de Jesus, até mesmo como Deus. Certos espíritos, para se fazerem admirados, usam o nome de Deus, se auto-intitulam Deus, para que as pessoas possam neles crer e seguir aquilo que eles pregam. Porém, no início pode até ser racional, mas de acordo com o que o Espírito vai falando, se nós nos detivermos direitinho, prestarmos bastante atenção, eles vão entrando em conflito, eles vão se contradizendo. E aí nós começamos realmente a duvidar. Mas, então, como identificar os espíritos? É uma pergunta bastante pertinente. Como nós podemos identificar os espíritos? Bem, se nós acabamos de comentar que há espíritos que se intitulam Deus, Jesus, Maria, Emmanuel, até mesmo Chico Xavier, que ainda não trouxe nenhuma mensagem do além, por enquanto, mas já tem espírito aí se dizendo Chico Xavier, tá? Deixando mensagens e espalhando-se as mensagens. Nós temos que prestar atenção no que eles dizem. Nós temos que conhecer o teor daquilo que eles pregam, daquilo que eles falam. Porque se um espírito nos orienta a nos digladiarmos ou a enfrentar nossos irmãos, mesmo que sejam inimigos, somos todos irmãos. Será que esse espírito é de escola? Se o espírito orienta a intolerância, será, de qualquer forma e sob qualquer pretexto, será que esse espírito é de escola? Será que esse é um espírito elevado? Será que é quem diz ser? Então, como identificar os espíritos? O Espiritismo nos indica as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. Da mesma forma que conhece-se o espírita ou o bom espírita pelo esforço que faz em dominar suas más inclinações, conhece-se um bom espírito através de suas mensagens, sempre de cunho de moral elevada. Os espíritos de ordem elevada devem ser não somente muito bons, mas além disso, eminentemente racionais. Usemos o crivo da razão e do bom senso e veremos o que restará. Como disse Jesus, reconhece-se a árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Aqui nesta imagem nós temos alguns exemplos de espíritos de moral mais elevada, que já passaram pela Terra, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, né? Como Allan Kardec, decodificador da doutrina espírita. Ele não foi o inventor, ele foi o decodificador. O que os espíritos traziam de mensagens e de ensinamentos, ele colocou em ordem e questionou e perguntou. Prova é o Livro dos Espíritos, que é de perguntas e respostas, o Livro dos Médiuns, que é de perguntas e respostas, todo o Pentateuco, onde nós podemos tirar todas, absolutamente todas as nossas dúvidas acerca da vida material
e principalmente da vida espiritual, porque ambas estão ligadas. Né? Emmanuel, que foi nesta última encarnação de Chico seu mentor, né? Chico Xavier, que deixou a Terra há cerca de 14 anos atrás, né? Se não me engano, 14 anos, não é isso? 14 ou 17? 16, né? Quase 17 anos. E Bezerra de Menezes, um médico extremamente preocupado com o próximo. Quem conhece a vida, quer dizer, a encarnação, a última encarnação de Bezerra de Menezes, quem já leu sobre isso, já estudou, pode atestar o que nós estamos falando aqui. Bezerra de Menezes, ele teve certa vez que chegou uma senhora com um filho doente, ele consultou a senhora, não tinha dinheiro, era paupérrima, ele fez a consulta do menino, prescreveu o medicamento e entregou a receita à mãe. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro para comprar o medicamento. E ele, condoído com a situação, vendo uma criança doente, que poderia morrer à míngua, tirou o anel de formatura dele. Na época, gente, anel de formatura era uma relíquia que nunca nos desfazíamos, né? E ele tirou o anel de formatura, entregou para ela, junto com a receita, e falou assim, leve ao fármaco, ele saberá o que fazer. Tá? Então era um espírito extremamente desprendido de posses materiais, desprendido de orgulho, desprendido de vaidades, né? Por isso tamanha luz. E fez muito bem, salvou muitas pessoas, tá? Da morte do corpo físico. Tá? Então aqui nós temos só, por enquanto, mais para frente tem mais exemplos. Mas aqui esses 4 exemplos, né? Emmanuel sempre deixando mensagens, Bezerra sempre deixando mensagens, Kardec deixando o Pentateuco, né? Deixando tantas outras obras, tá? E Chico trazendo, fazendo a ponte, trazendo para nós encarnados as mensagens desses irmãos tão queridos, tão amorosos e tão iluminados. Então, nós temos que prestar atenção no teor das mensagens. Se houver qualquer dúvida de que a mensagem seja exaltando bem o amor, a caridade e a paz, desconfiemos. E os falsos profetas da erraticidade, que é o item 10 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as vezes que um espírito indicar como remédio aos males da humanidade ou como meios de se realizar a sua transformação, medidas utópicas, fora da realidade, e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formular um sistema que contradiz as mais comuns noções científicas, não passará de um espírito ignorante e mentiroso. Porque ele vai contra, esse tipo de mensagem vai contra tudo que Jesus veio à Terra e ensinou, exemplificou. Vai contra tudo que todos os espíritos iluminados, santos, anjos, vêm trazendo de mensagens para nós. Repelir impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Desconfiai das comunicações que se caracterizam por um caráter místico e pela extravagância que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Temos que realmente repelir isso tudo. Por quê?
porque não condizem com a moral cristã, não condizem com o nosso código de conduta, que é o Evangelho, ou que é a Bíblia, se preferirem. Porque Jesus, ele veio e falou a todos, indistintamente. Como Erasto, discípulo de São Paulo, disse em Paris, em 1862, Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes pontos, para que a luz esteja ao lado das trevas por toda a parte. Quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente para todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios e não a este ou aquele médium com exclusão de outros. Exemplo disso está aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós vemos espíritos como Erasto, né, que em 1862, é isso? 1862 deixou bem clara essa mensagem. Isso é só um trechinho, tá, do que ele falou. Ele, que era discípulo de São Paulo, tá? E tantos outros espíritos de escola, tantos outros espíritos iluminados pelo mundo inteiro foram espalhando os ensinamentos, a moral cristã, ensinando, advertindo, explicando, orientando. E aí Kardec compilou tudo em algumas obras. Tá? Então, realmente, é como mostra a imagem, Jesus chegando à Terra junto com uma pequena parte de trabalhadores da sua vinha para espargir luz ao nosso planeta, tão envolto em trevas. Deus manda a todos os lugares, a todas as pessoas, a luz. É incontestável que, submetendo-se todas as comunicações espirituais ao crivo da razão e da lógica, será fácil repelir o absurdo e o erro. Um médium pode estar fascinado, um grupo pode ser enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, farão rapidamente desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou malfazejos. Porque eles gostam, o nome já diz, espíritos zombeteiros, eles gostam de zombaria, eles gostam de zombar, de enganar, de iludir e dão risada quando conseguem. Riem a não poder mais. Gargalho da nossa ingenuidade, da nossa falta de cuidado, da nossa falta de critério, da nossa curiosidade pelo sobrenatural, pelos fenômenos. Cristo veio à Terra não só operar os milagres, ele veio ensinar sua moral. E ele disse: vós sois deuses. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Mas, ó homens de pouca fé. Então, nós temos que procurar conhecer um pouco mais de Jesus, de seus ensinamentos e de sua vinda aqui.
Nós temos por obrigação estudar o Evangelho. Nós temos por obrigação moral conhecer os ensinamentos de Cristo. Nós temos não só que praticar a caridade e o amor, não desta forma que a maioria das pessoas praticam, como vem um mendigo, dá o dinheiro, pronto, está pedindo dinheiro, toma dinheiro, está feita a minha boa ação do dia, está feita a minha caridade. Não, caridade é muito mais do que isso, vai muito além. Caridade tem que vir de dentro. Caridade tem que ser com coração. Nada impede que a gente auxilie financeiramente quando nós podemos. Mas muito mais importante do que dar o peixe para a pessoa é ensiná-la a pescar. É muito mais digno para ela. Então, tem a pergunta: como conhecer a veracidade das comunicações e saber distinguir o teor das mensagens? Como? Numa frase de apenas 3 palavras. Simples. Estudando o Evangelho. A partir do momento que nós estudarmos, de fato, o Evangelho, compreendermos o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, com certeza nos tornaremos pessoas melhores. Nós abdicaremos de muitas das nossas regalias que nos são inúteis no sentido de elevação moral em prol de outras pessoas. Aqui eu falei que teria mais espíritos, os que vivem nos trazendo mensagens. Então, tá lá, tem Bezerra, tem Kardec, aqui exemplificado Maria, né, o próprio Jesus, Emmanuel, Chico, as crianças, André Luiz, obrigada. Então, aqui nós temos tantos e há tantos outros que vieram e vêm trazer para nós o consolo, o lenitivo e o ensinamento. Vamos aproveitar, vamos aprender enquanto é tempo, enquanto ainda estamos encarnados. Vamos aproveitar a nossa encarnação para fazer algo de bom, realmente bom, para nós e para os outros, para as outras pessoas, para os nossos irmãos. Porque conhecendo, estudando o Evangelho, nós nos modificamos para melhor. E não só nós somos beneficiados com essa mudança, mas todas as pessoas à nossa volta, encarnadas e desencarnadas. Sejam do nosso convívio familiar ou do nosso convívio realmente, trabalho, família, amigos, como também aquelas pessoas que nós nem conhecemos, mas que às vezes estão prestando atenção em nós, seja na fila de um banco, seja no trânsito, seja no supermercado. Afinal de contas, sempre somos observados, não só pela espiritualidade, tá? Está feito o convite. Todos os sábados, aqui na Associação Espírita, nós temos o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. A partir das 7 da noite vai até 9h30 da noite. Todos os sábados. Agora nós estamos praticamente encerrando o semestre, mas dá tempo sim de vir ainda no próximo sábado e adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Vale a pena, gente. Eu costumo brincar dizendo que é a nossa balada de sábado à noite. Tá? Vale muito a pena. Nos traz tanta paz, nos traz um entendimento acerca da vida, do que acontece no nosso dia a dia, do porquê acontece tudo que acontece conosco e também da vida após essa vida, que é a nossa verdadeira vida, vida espiritual.
Nós somos seres espirituais passando por uma experiência carnal. Mesmo porque o que são 80, 90, 100 anos diante da eternidade? É até difícil de mensurar. Eternidade. Então, hajamos agora. Mudemos os nossos hábitos agora, enquanto ainda temos tempo, porque a gente não sabe quando será chamada a nossa senha. Vamos estudar a moral cristã. Vamos compreender o que Jesus quis dizer com tantas parábolas, tantos ensinamentos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Essa foi a nossa palestra de hoje. E na terça-feira que vem tem mais palestras do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na Associação Espírita. Muito obrigada.